Amém. Que bom poder ver o Deus chamando, né? Quinta-feira eu estive com os vocacionados lá na igreja Batista de Filadélfia, fui dar uma palavra lá. E uma das minhas alegrias que eu disse para eles lá era que eu me alegro muito e me animo muito quando vejo Deus chamando pessoas. Então Deus ainda chama, ainda vocaciona pessoas para servi-lo, né, integralmente. Então isso é uma alegria muito grande. E como é que a igreja tem que reagir a isso, né? Eu sempre falo, a igreja tem que dar total apoio, se sentir privilegiado em fazer parte disso. Então você vê aí todo um projeto de vida, vai ser uma dedicação de uma vida toda, e tem todos esses custos, e quem é que vai bancar isso? A igreja. É a igreja do Senhor que banca isso. O Senhor abençoa nossos celeiros, é para isso mesmo, para nós abençoarmos o seu reino, né? Fazemos parte de a palavra de Deus chegar em outros povos. A gente falou aqui um mês dos reformadores, da reforma. O que eles fizeram mais? Traduziram, né? Tiraram da prisão a palavra de Deus que estava lá na Vulgata Latina por séculos. E isso transformou o mundo e chegou até nós. Então louvamos a Deus, Estezinha, por seu chamado, por Deus, na sua bondade e graça, tornar cada vez mais claro. E certamente faremos parte desse projeto, estaremos orando e também contribuindo. Então incentivo vocês a estarem contribuindo com isso, tá? Nesse período aí de preparação, e certamente depois vai ter o envio dela para então trabalhar na obra de Deus. Deixa eu só dizer algo para vocês sobre ajudar seminaristas, né? Teve uma época que eu estava no seminário e o Cibima era muito caro. Na época era um salário mínimo. E a minha igreja não me ajudava, então eu só podia fazer uma matéria. E aí uma vez eu inventei de fazer duas, eu sei que o negócio apertou, e eu disse, como é que eu vou pagar isso aqui, como é que eu vou pagar? Eu sei que eu cheguei lá e estava pago. Eu disse, como assim? Então um americano aí foi e pagou. Aí eu disse, amém. E aí sabe o que Deus colocou no meu coração? Depois, né, eu comecei a trabalhar, a ganhar meu dinheiro e tudo, e aí Deus colocou no meu coração que eu sempre vou, em toda a minha vida, ajudar um seminarista. Porque um dia alguém me ajudou. Então, desde então, eu sempre oferto para um seminarista. A gente tem as ofertas aqui para missões, né? Mas eu sempre tenho um seminarista que eu estou ajudando. E aí, às vezes, ajudo pastores, amigos meus, a fazer um curso de doutorado, mestrado, e aí vai. Para ser um seminarista, a gente está... Então, eu incentivo você a fazer isso também, né? Nessa fase. Então, ela trabalha e ela vai ter que sair do trabalho para se dedicar completamente lá. Nesse projeto incrível que Deus a chamou. E aí a gente tem que chegar junto mesmo. Amém? Queridos, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, verso 4. 12 não, 13. Hebreus 13, verso 4. Amém? Diz assim: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vou ler novamente. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, porque digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Vamos orar.
Senhor, nosso bom Deus, louvamos o Teu nome por Ti mesmo. Nos colocamos diante do Senhor e pedimos que o Senhor, essa noite, fale ao nosso coração, que a Tua poderosa palavra possa adentrar em nossos corações e nos transformar. Em nome de Jesus, Deus, confiados na Tua graça, nos méritos de Cristo, é que nós te oramos. Amém. Meus queridos e amados irmãos, não vou fazer uma exposição de todo o versículo, vou falar só da parte A. A parte B do versículo foi o que a gente viu nesses dias no retiro de casais, o leito sem mácula, o coito sem mácula, porque Deus julgará os impuros. Quando esse texto aqui foi escrito no primeiro século, o casamento era algo muito, muito desvalorizado, desrespeitado, banalizado, cheio de impureza e adultérios. Então, a prostituição no primeiro século era algo bem comum e aceitável. Prostituição, pedofilia, homossexualismo eram coisas do dia a dia. Para os gregos, o homem devia experimentar tudo isso, toda essa prostituição, até que ficasse maduro para o casamento. Há um tempo mais atrás, assim, alguns pais levavam seus filhos homens em prostíbulos, para prepará-los para o casamento. E nesse tempo aqui era algo terrível. E o casamento, para alguns filósofos gregos, era penoso e só servia para alívio sexual do homem, numa sociedade machista que trata a mulher com desprezo. Para os romanos não era diferente. Era aceitável que tivessem prostitutas, usassem escravas e tivessem uma esposa para lhes gerar filhos. E isso era aceitável na sociedade, na família da época e por aí vai. Um cenário horroroso e muito parecido com o cenário atual, não é? O casamento ele está se tornando algo completamente desvalorizado e desrespeitado. Só que você tem esse cenário do primeiro século horroroso, e aí o cristianismo chega condenando tudo isso. Vocês devem lembrar que a cabeça de João Batista foi para um prato porque ele condenava uma traição, um adultério. Porque ele dizia que Deus não se agradava disso. E aí o cristianismo chega e ele eleva o valor do matrimônio, do casamento, colocando numa prateleira bem acima. E é extremamente importante nós tratarmos disso, porque essa filosofia de casamento não tem mais valor, adentrou na igreja. Então, cada vez mais, algumas formas de pensar estão entrando na igreja do Senhor. E a igreja vai ser sempre assim, escuta o que eu vou dizer. A igreja vai sempre nadar ou andar na contramão do mundo. Nós vamos sempre viver em guerra com o mundo. Sempre, irmãos. Porque o mundo jaz no maligno. São as obras infrutuosas das trevas. A igreja vai sempre caminhar assim. Jovens, vocês vão ser sempre diferentes do mundo. Não tentem se adaptar ao mundo. Não gostem das coisas do mundo. Quando o coraçãozinho de vocês estiver assim, achando massa, aquelas músicas e tal, aquela galera, peça socorro. O diabo está rugindo como um leão ao redor de você para tragar e destruir você. Então não acreditem que a igreja vai viver em paz com o mundo que deturpa a palavra de Deus, que pisa nas verdades de Deus e que despreza. Sempre
andaremos ou nadaremos contra a maré. Sempre vai ser assim. Jesus vai dizer, o mundo me odiou e vai odiar vocês também. Então, quando a igreja ela começa a ganhar a simpatia do mundo, o mundo começa a se sentir confortável dentro da igreja, e os crentes começam a se sentir confortável dentro do mundo, tem alguma coisa errada. Nossos valores são bem diferentes. Nosso rei é diferente do príncipe das trevas. Geralmente, quando o cristão chega num local, a luz chega e incomoda as trevas. Nós somos sal e luz. O sal impede que a deterioração, a podridão do pecado avance. E aí o crente, ele chega, expõe com a sua luz o que está nas trevas, e isso causa desconforto no mundo em que nós vivemos. Então, o casamento tem sido uma instituição atacada de uma forma terrível pelo mundo. E aí muitos cristãos estão começando a tratar o casamento como uma coisa qualquer. Nunca esqueci que a ex-esposa do pastor que me aconselhou quando eu fui casar, eles se divorciaram por incompatibilidade de gênio. Ela continuou na igreja e ele não. E ela não foi disciplinada. E algumas irmãs estavam lutando para manter o casamento. Relacionamento ruim, difícil, se converteram depois e tal. E aí eu comecei a ouvir algumas irmãs dizerem assim, eu vou me divorciar também, porque fulano se divorciou e vive tão bem. Isso dentro da igreja. Na época eu chamei o pastor, falei para ele a respeito disso, e que a igreja tinha que tomar uma providência, porque um pouco de fermento leveda toda a massa. Qualquer pessoa que se divorciar, não sendo por questões de traição, quando não há arrependimento, está em pecado. É porque eu não gosto mais, o amor acabou e tudo. Você não pode se divorciar assim. Isso não agrada a Deus, isso é pecado. E a igreja vai tomar as devidas providências, porque um pouco de fermento leveda toda a massa, estraga tudo. Mas as pessoas não estão mais valorizando o casamento, estão tratando o casamento dessa forma. E o texto em questão nos diz que digno de honra entre todos seja o que? O matrimônio. Digno de honra. A ideia desse digno de honra é ser louvado, venerado, respeitado, admirado. Veja como Deus coloca o matrimônio, o que Deus diz do casamento. Ele é digno de honra. Aí ele diz, entre todos seja o matrimônio. Esse entre todos pode ser entre todos os aspectos, como algumas traduções colocam. Ou entre todos os matrimônios impuros, ou entre todos vocês, digno de honra seja o matrimônio. E é esse matrimônio que é digno de honra, por ele ser o que ele é, você não pode deixar que o leito ou coito, falando aqui da relação íntima, que valida o casamento, você não pode deixar que isso seja manchado, maculado. E tudo indica que você mancha isso com impureza e adultério. Porque Deus vai julgar isso. Deus não vai deixar isso impune. E aí, meus amados irmãos, surge a pergunta, por que o matrimônio ele é tão honrado, digno de honra? Por que isso? E essa noite, o meu objetivo é elevar a nossa visão do matrimônio, nos levando a ter uma perspectiva divina. Como Deus encara, como Deus vê isso. E o primeiro ponto que torna o matrimônio digno de honra é que ele é uma ideia de quem? Ele é uma ideia de Deus. Foi Deus que planejou o matrimônio. Foi Deus que arquitetou o matrimônio.
Então, em Gênesis capítulo 2, verso 24, diz: por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Por isso, deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Foi uma ideia de Deus. E o matrimônio é tão assim, que nunca vai se dizer isso a respeito de um filho. Você não se torna uma só carne com um filho, somente com o seu cônjuge. Você não deixa pai e mãe para construir um novo lar com um filho. É com o seu cônjuge. Foi assim que Deus planejou o casamento. Então, ao olhar para esse texto aqui, qual seria a interpretação dele? Como que o que está por trás desse texto, digamos assim, eu gosto de pensar em como Jesus tratou esse texto. Então, abre comigo lá em Mateus 19. Mateus 19. Amém? Encontraram? Vocês devem lembrar que nesse texto, a partir do verso 3, alguns fariseus, eles vão experimentar Cristo fazendo perguntas a ele. E a pergunta é justamente sobre até que ponto você pode se divorciar ou não. Então, é por qualquer motivo, tem que ser um negócio sério e tal. E, gente, é interessante que quando Jesus fala, no final, os seus discípulos, rapaz, se o negócio é desse jeito aí, é melhor nem casar. Estão entendendo? Não convém casar. Por quê? Porque Deus olha para o casamento e é até que a morte os separe. E a pergunta dos fariseus, verso 3, vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: é lícito ao marido repudiar, mandar embora, divorciar a sua mulher por qualquer motivo? E aí Jesus responde: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne, de modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que Deus ajuntou, não separe o homem. Então, ele cria o casamento, a instituição, é ele que entrega, o primeiro, digamos, pai que leva a noiva e entrega ao noivo ali no Éden. A ideia é que ele leva a Eva para Adão e entrega ali para aquele casamento. E é ele que une aquele casal. E o que Deus uniu, não separe o homem. E aí eles vão argumentar, falando: mas Moisés mandou dar carta e tal. Não, Moisés permitiu dar carta por causa da dureza do coração. É a solução horrorosa para um horror sem fim. Coração duro no casamento, que não há arrependimento, aí trai, maltrata e tudo. Você tem uma solução horrorosa para esse horror sem fim. Jesus interpreta o texto da criação dizendo: não deve separar. Ponto. Então, jovens, pensem bem com quem você vai casar. E casados, trabalhem firme para nunca viver uma experiência de divórcio.
Cuidem-se bem. Trabalhem duro para que o seu leito não seja cheio de mácula, cheio de mancha, cheio de impureza. Cuidem-se, para que vocês não coloquem o matrimônio numa posição de indignidade, porque Deus disse que digno de honra entre todos é o matrimônio. Como Deus reage, meus amados irmãos? Quem separa aquele que lhe uniu, aquilo que lhe uniu? Volta só algumas páginas e você vai chegar em Malaquias. Malaquias, capítulo 2. Olha só que incrível esse texto. Verso 13. Ainda fazeis isto: cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, de sorte que ele já não olha para a oferta, nem aceita com prazer da vossa mão. E perguntais: por quê? Porque o Senhor foi testemunha da aliança entre ti e a mulher da tua mocidade, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher da tua aliança. Então, o contexto aqui é que essas pessoas estavam adorando a Deus, dando oferta, chorando, gemendo. Sabe aquele culto bem emocional? Era esse daqui. E Deus diz o quê? Eu não aceito e nem tenho prazer em aceitar essa oferta da mão de vocês. E aí eles perguntavam: mas por que, Deus? Qual o problema? E a resposta de Deus era qual? Vocês foram desleais. A quê? A aliança que vocês fizeram com a mulher na mocidade. E eu fui testemunha dessa aliança. Então hoje, a pessoa vai lá, né, faz aquele casamentão bonito, e aí jura, e tudo. Inclusive, deixa eu abrir um parênteses aqui e dizer para todos os jovens que ainda vão casar. No dia do seu casamento, não é para você contar a história, como é que vocês se conheceram e tal, e passa uma hora ali, não, é para você fazer juramentos diante de Deus e da igreja. Que acaba que a pessoa conta a história, não faz nenhum juramento. Não sela uma aliança. Prometo diante de Deus amar você até que a morte nos separe. Estou fazendo uma aliança com você inquebrável. Sou capaz de morrer por você. Essas são as promessas que eu faço diante de Deus e diante da igreja, dos seus pais, dos nossos familiares. Aí às vezes vira só um momento de piada, de conversinha e de brincadeira. Não. É um momento de fazer votos diante de Deus. Votos sérios, de homens e mulheres que cresceram e têm a responsabilidade agora de construir um novo lar para a glória de Deus. Então leve isso muito a sério. E quando os problemas acontecerem dentro do casamento, quando a impureza chegar, vocês devem lembrar dos votos, da aliança. Porque não é o amor, não é o sentimento que sustenta o casamento. O sentimento acaba, tem dia que ele esfria, tem dia que ele está aquecido. É a aliança. A aliança que você fez diante de Deus, o Criador. E ali ele não somente foi testemunha, mas como Jesus disse, ele uniu vocês. E o que Deus uniu, não separe o homem. Então, meus amados irmãos que são casados, o que Deus uniu, não separe. Irmãs, não separe o que Deus uniu.
Ah, pastor, mas o senhor não sabe como é difícil e tal, e tudo mais. Vai falar isso para Deus. Você tem que pagar o preço. Tem que pagar o preço. Esse mundo mimizento, que não aguenta mais nada. Vai olhar como eram os casamentos do passado entre descrentes. Como muitas vezes as mulheres sofriam. Eram traídas. E como elas suportavam isso. Por causa dessa aliança. E às vezes sem nem entender muito. Era raro no passado um divórcio, os que são mais antigos aí. Não é verdade? Hoje em dia é a coisa mais comum do mundo. E entre os crentes. Então o pessoal casa. Aí 1 ano, 2 anos, não quero mais. Não estou mais afim. Aí muda de igreja. Aí lá conhece outra pessoa, casa. Passa 2, 3 anos, não. Algumas igrejas nem sequer disciplinam. Vai para outra igreja e assim vão vivendo. Desrespeitando o matrimônio. Olha só como Jesus diz. Não separe o que Deus uniu. Não façam isso. E Deus aqui vai dizer: eu não aceito a adoração de vocês. Por quê? Porque você não foi leal. A aliança que você fez, da qual eu fui testemunha. Você não foi leal. Então nem adianta você me adorar, chorar, eu não aceito. Eu não tenho mais prazer. Quem gosta aí de história dos reformadores, vocês sabiam, Lutero ele até que aceitava o segundo casamento, no caso de abandono. Ele acreditava ali que 1 Coríntios 7, quando diz que Deus não nos chamou para a escravidão, mas para a paz. Então ele coloca o casamento daquele que se converteu, que está casado com o que não se converteu, que não aceita a fé. E ele podia divorciar ali no abandono. E ele podia contrair um novo casamento. E eu tenho dúvidas ali, mas tem outro ponto que Lutero dizia, é que se você abandonasse a sua esposa, fosse desleal a ela, nunca mais você poderia se tornar membro de uma igreja. Como ele tratava o casamento. Então não brinquemos, meus amados irmãos. Vocês que ainda vão casar, que têm essa oportunidade, pense bem. Não deixe a paixão dominar vocês. Às vezes a igreja todinha está dizendo, está vendo, olha o jeito desse rapaz. Não tem compromisso, não, olha o jeito. Às vezes é a moça. Olha o jeito dessa moça, não tem compromisso, as pessoas vivem sendo exortadas, admoestadas. Aí você se encanta, se apaixona. Aí entra numa furada dela. Aí você tem que aguentar até o fim, porque você vai fazer uma aliança diante do Senhor. Não é uma coisa qualquer, meus irmãos. Entenda isso. Não é uma coisa qualquer. Não é um brinquedo, não é uma blusa que tu compra, não gosta, aí vai trocar e muda. Não. É um matrimônio que é digno de honra entre todos. E os que já são casados, cuidem-se. Veja o que ele vai dizer agora, em Malaquias, verso 15, agora do capítulo 2. Não fez o Senhor mesmo que havendo nele um pouco de espírito? E porque somente ele buscava a descendência que prometera. Aqui é um texto bem complexo, e o pastor Vladimir já deve ter explicado. Ele pregou esse texto.
Mas alguns vão interpretar aqui dizendo que ele não fez duas Eva, ele tinha espírito, poder para isso, ele faz só uma para ele. Seria uma das possibilidades interpretativas. Eu não quero perder tempo nisso. Mas o ponto é que ele diz assim, portanto, cuidai de vós mesmos, e ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade. Deus, ele coloca o matrimônio num local elevado, ele diz, eu não aceito a tua adoração, porque você foi desleal à aliança da qual eu fui testemunha. E aí ele dá um conselho para nós. Ele diz assim, portanto, cuide de você mesmo. Cuide, é o conselho que Paulo dá para Timóteo. Timóteo, cuide de ti mesmo e da sã doutrina. Então, cuide dos seus olhos, cuide da sua vida devocional, cuide de congregar, cuide de empurrar o seu lar para perto de Deus, aproveitar os momentos em que você vai ser edificado. Cuide disso. E isso vai proteger o seu lar. Isso vai impedir de você um dia ser desleal. Mas não, você casa e fica todo desleixado, se afasta da igreja, da comunidade e tudo. Você acha que isso vai terminar bem? Mas não vai mesmo. Não tem nem perigo. Eu tenho 30 anos de crente, eu já vi muita coisa feia. E todos os casos começam assim. Não se cuidam. Não cuidam da vida de intimidade com Deus. Para se manterem leais a Deus e à aliança que fizeram diante de Deus. Cuidem-se, meus irmãos. Aprendam, leiam sobre o assunto. Às vezes você vai casar, leu quantos livros sobre casamento? Quais os textos você sabe da palavra de Deus, que Deus diz como você deve ser um esposo, como você deve ser uma esposa? Como que você vai agradar a Deus dentro do casamento? Não sei nada disso, pastor, ainda. E já está marcando a data do casamento. Então, não é um negócio tão importante. Porque para exercer uma profissão, você passa 4 anos lá na faculdade. Para pilotar um avião, você passa não sei quanto tempo. E por aí vai. Por que para o casamento, você acha que é só pintou o clima, rolou a química, vamos casar? E acaba que as pessoas não se preparam. O que a gente ainda faz como igreja é marcar algumas reuniões de aconselhamento. Mas vocês, jovens que ainda não se casaram, deviam estar aprendendo isso toda hora. Toda hora. Eu gostava quando tinha encontro de casais na minha igreja, a gente não podia participar, nem namorados. Aqui, a gente deixa os namorados participar, tá? Aí sabe o que eu fazia para pegar as mensagens? Eu me oferecia para trabalhar de garçom, para servir os casais. E aí, enquanto não começava o jantar, eu ficava ouvindo. E assim eu ia aprendendo. E aí comecei a ler livros sobre isso, me preparando para casar, para entender o que é o casamento. Você quer casar por quê? Porque eu achei ele tão engraçado. Pensou, Martinha? Ele vai ser um marido, não é um circo não que você vai montar, é um lar. Não é que ele é tão engraçado. Entende? Você vai casar com um homem, se submeter a ele, porque ele é engraçado. Loucura isso. Os pais têm que estar atentos. Meu filho, o que foi que você viu nela? Ela é uma mulher de Deus. Uma irmã comprometida, serve na igreja. Ela vai ser uma ótima auxiliadora para a missão que Deus me deu de servi-lo. Para espelhar e espalhar a sua imagem, ela vai me auxiliar nisso. Porque Deus fez Eva para isso. O que você viu nele, minha filha? Me tremo todinho quando eu digo essa frase. O que você viu nele, minha filha? Porque pai, já estou quase me emocionando.
pai, ele está envolvido na missão de Deus, e eu quero auxiliar ele nisso. Quero somar forças para nós glorificarmos a Deus junto. É assim que você tem que olhar para o casamento. Não é uma brincadeira. Deus olha para Adão e diz, não é bom que você esteja só. Vou fazer uma auxiliadora idônea, capaz. E vai ajudar você nos mandatos que eu dei para você, nas ordens. Então é se unir para a glória de Deus, somar, não subtrair. Às vezes você deixa um Jonas entrar no seu barco. Alguém que está fugindo de Deus. É ruína para a sua vida. Vários colegas meus, que tinham chamado para o ministério, tiveram o seu chamado barrado, por causa de uma namorada. E o contrário também acontecia. Mas que eu convivi, vários amigos meus caíram nessa. Começaram a gostar. E aí, o fim, você já sabe o fim da história. Cuide de você mesmo. Aí ele diz mais. Por que você tem que cuidar de você? E não ser desleal à mulher da sua mocidade. Por quê? Verso 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que odeia o repúdio. Odeia o repúdio. Deus odeia o repúdio. Deus odeia o divórcio. Por isso um cristão não pode nem cogitar, nem pensar, e nem ser uma possibilidade para ele o divórcio. Por quê? Porque o Deus que eu sirvo odeia isso aqui. Então essa palavra nunca será pronunciada e nem pensada em meu lar. Porque Deus odeia. Desde quando namorava com a Raquel, nós combinamos isso. Nunca vamos pensar em divórcio e nunca falaremos em divórcio. E certa vez, a gente lá brincando, aí ela disse, a porta está aberta. Opa, nunca vamos tirar esse tipo de brincadeira. Porque começa com a brincadeira, né? Você vai se acostumando. E deixa eu te dizer, estou casado há 18 anos e nós treinamos a nossa mente para isso. E é possível. Eu sei que vários de vocês aqui nunca pensaram e nem falaram em divórcio. Mesmo nas crises que passaram dentro do casamento. Você treina a sua mente para isso. Você se acostuma com isso. Você pensa em morte. Mas jamais em divórcio. Portanto, cuidai de vós mesmos. Porque Deus, o Senhor, Deus de Israel, odeia o repúdio. E também aquele que cobre de violência as suas vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Esse cobrir de violência aqui, alguns acreditam que o camarada matava a mulher para ficar livre para o novo casamento. E a outra possibilidade é que o divórcio, por a mulher ser mais frágil dentro de até mesmo de uma cultura machista, e mesmo não sendo machista, como no nosso tempo, né? Eu acho que isso mudou muito. A mulher, ela sempre sofre mais. Fica com os filhos. Então, tenta imaginar aí, as irmãs que têm filhos, né? Muitos filhos pequenos. O seu marido abandonando você. Como vai ser difícil a sua vida. E depois mandando uma pensãozinha. Hoje, tudo que ele ganha é para bancar esse lar. E não vai dar para bancar com a pensão. E vai ser bem difícil a sua vida. Você vai ter que cuidar do filho e vai ter que trabalhar. Não será fácil. E aí alguns acreditam que o repúdio, ele faz isso. Ele cobre de violência as vestes. Gera muita dor e sofrimento na parte mais frágil, que é repudiada, que é mandada embora. E aí sabe como ele termina esse texto? Dizendo, portanto, novamente, ele já havia dito, portanto, cuidai de vós mesmos, porque Deus odeia o repúdio. E aí ele fala, e também aquele que cobre de sangue as vestes, diz o Senhor dos Exércitos. Portanto,
cuidai de vós mesmos e não sejais infiéis. Ele é enfático, ele repete 2 vezes porque ele é enfático. Eles estão dizendo, por que, Senhor, que o Senhor não aceita a nossa adoração? Por que o Senhor despreza a nossa oferta? Porque vocês foram desleais. E agora o que a gente faz? Como é que resolve isso? Cuide de você mesmo. Porque isso aí que vocês fizeram, Deus odeia. Então cuide para que você não caia nisso. Cuide de você mesmo. De uma vida com Deus, uma vida de intimidade com Deus. Vai nos dar força contra o pecado. Vai nos fazer viver uma vida santa e reta. E aí, se eu estou perto de Deus, eu vou ser mais parecido com Cristo, ela vai ser mais parecida com Cristo. E o nosso lar, em vez de viver em guerra ou cheio de impurezas, vai ser um lar que glorifica a Deus e que nunca pensa naquilo que Deus odeia, que é o divórcio. Lutemos, meus amados irmãos. Deus, ele se preocupa. O interessante desse texto é que Deus, ele diz, olha, eu não vou aceitar a adoração de vocês. Eu rejeito isso, eu não tenho prazer em receber isso da mão de vocês. Mas Deus, na sua graça, dá a solução. E nós aqui não estamos vivendo essa deslealdade. Então, nós podemos pegar o conselho de Deus e aplicá-lo na nossa vida para nunca passarmos pela deslealdade. Entende? E o conselho de Deus é, cuide de você mesmo. Em Deuteronômio 24:5, ele diz, o homem recém-casado vai ficar livre em casa, não vai para a guerra, nem impor carga algum. Ele vai ficar livre em casa por 1 ano, para promover a alegria da mulher que tomou. Veja a preocupação de Deus com o lar, com o casamento, com o matrimônio. Ele põe isso na lei. Vocês vão cuidar do lar de vocês. Vocês vão promover a alegria da mulher que você tomou. Você vai cuidar de si mesmo. E esse cuidar aqui, claro, diante da deslealdade, é cuidar para que ela não aconteça. E como é que a gente vence o pecado? Andar em espírito e não cumprireis os desejos da carne. Se encha do Espírito Santo. Que é o outro texto que nós vamos ver, que representa, que o casamento representa dentro do plano de Deus. Então abre aí em Efésios 5. Esse é o último texto. Bem conhecido, né? Mas eu queria chamar a atenção para algumas coisas aqui. Efésios 5. Então, a partir do verso 22, ele vai... Na verdade, a partir do verso 21... ele vai falar que nós devemos nos sujeitar uns aos outros no temor de Cristo, certo? A partir do 4:17 de Efésios, ele começa nos ensinando de como deve ser uma vida que não vive mais para o pecado, que foi encontrada por Cristo. Por isso ele diz, digo isso e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam os gentios, na vaidade da sua mente, entenebrecidos no entendimento, alheios à vida de Deus. Isso no verso 17. Aí ele vem falando de como a comunidade deve ser, de como que a gente tem que ser no trabalho, no lar e por aí vai. Como é que tem que ser os nossos relacionamentos. E aí ele diz que nós devemos nos sujeitar um ao outro, e ele chega na família, no casal. E aí ele começa falando que as mulheres devem ser submissas. Mas o meu ponto aqui, ainda pensando no cuidar de si mesmo, como é que eu vou obedecer essas ordens de Deus e ser a esposa que Deus espera que eu seja, ou o marido que Deus espera que eu seja? E assim eu represente o plano de Deus, do seu amor, do evangelho, do seu amor para com a sua igreja. Para que o meu relacionamento aponte para esse relacionamento de Cristo e a igreja. Que nós sejamos esse representante. Como é que é possível isso?
verso 18. Então, o verso 18, acredite-se que é a chave para isso. E ele diz: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração o Senhor com hinos e cantos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, como é que eu vou conseguir viver o verso 22 até ao verso 25? Me enchendo do Espírito Santo. Como é que uma mulher vai conseguir ser submissa como Deus quer? Se enchendo do Espírito Santo. Como é que um homem vai liderar o seu lado da forma que Deus quer? Se enchendo do Espírito Santo. E como é que se enche do Espírito Santo? Falando entre vós com salmos, entoando e louvando o Senhor de coração, com hinos, cânticos espirituais, e dando sempre graças a Deus por tudo. É assim. Você vai criar uma esfera espiritual no seu lar, de vida devocional, de ouvir louvores, de cantar. Aí hoje os casais, qual é o seu gosto musical? O que vocês escutam? E aí eu não quero nem entrar naquela discussão, pastor, é a minha liberdade e tal, mas está aqui o conselho de Deus. Qual é o conselho de Deus? Vocês vão falar entre vocês, ouvindo o quê? Coisas que nos condicionam para perto de Deus. Pais, eu ensino isso para a Ruth desde criancinha. Ela gosta de um grupo lá, acho que a pronúncia é Purple. É assim, Melanie? Não conhece o grupo não, né? Aí ela diz assim, pai, quando eu escuto essa música, eu sinto assim uma paz. Aí eu, opa, vou aproveitar. Minha filha. Essa paz que você sente, ela disse que se sente segura. Isso aí que você sente é a presença de Deus. Por isso, nunca você deve gastar seu tempo e seus ouvidos ouvindo músicas do mundo. Escute sempre músicas que falam de Deus. Você acha que isso é bom para ela ou é ruim? É maravilhoso. É maravilhoso. Aí o cristão hoje, irmãos, se cerque de coisa, cuide de si mesmo. Cuide do seu lar. Por mais que eu admire um grupo, ou goste de um grupo, sei lá, que é legal a música, eu vou ouvir coisas que me condicionam para perto de Deus, que me emociona, que me toca, que me faz tocar no que é eterno. Às vezes eu venho para cá, eu venho ouvindo umas canções, aí eu choro na presença de Deus, eu adoro. Às vezes eu tenho que estacionar o carro. Se eu viesse ouvindo Raça Negra, nunca eu ia sentir isso. Não é não? Nunca. Se eu viesse ouvindo Leandro Leonardo, e nada contra, as músicas são até bonitas, românticas, não tem nem imoralidade para você caracterizar como um pecado, nem é pecado ouvi-los. Mas eu nunca vou me encher do Espírito Santo. A não ser que você seja um puritano que consegue olhar para a arte da música e aí glorificar a Deus. Se você fizer esse exercício, beleza. Aí escuta Beethoven, né? Aí você olha, aprecia a arte. Aí vai no museu olhar as artes. Aí, nossa, que engenhosidade Deus deu para esse arquiteto, para esse escultor, para esse artista. Louvado seja Deus. Aí você é edificado. Mas cá entre nós, você não escuta, sei lá, roupa nova porque você admira a arte. É porque é o seu gosto musical. Você gosta. E às vezes é o gosto musical da vida pregressa. E aí eu não quero contato com nada que me faça lembrar como era a minha vida lá atrás. Mesmo que não seja pecado. Se cerque disso. Encha o seu lar dessas coisas. Cuide de si mesmo. E aí, olhando para isso agora, você vai se encher do Espírito.
E aí vai ficar fácil você obedecer às ordens a partir do verso 22. E o que me encanta nesse texto é que ele vai agora comparar e vai dizer que a mulher ela tem que ser submissa ao próprio marido, verso 22, como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Então ele começa a comparar o casamento com Cristo e a igreja. Um teólogo disse acertadamente que no Antigo Testamento você não tem a igreja, ela é um mistério. Você não tem essa ideia do evangelho de Cristo com a sua noiva. E a única coisa que apontava para isso, desde Gênesis, é o quê? O casamento. Só que isso só se torna claro agora em Éfeso, no livro de Efésios. Mas veja que incrível, o casamento aponta para o evangelho. Então, os flashes do evangelho, claro que eles não conseguiram ver isso, mas estava lá todo o tempo, no homem liderando o seu lar, na mulher sendo submissa. Era a representatividade no Antigo Testamento da igreja de Cristo. Entende como é digno de honra o matrimônio? O que ele está representando? Como a gente tem que trabalhar firme nisso? Para trazer glória para Deus. Verso 24, como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Então ele está toda hora dizendo, marido, seja como Cristo, ame como Cristo, faça como Cristo. Esposas, sejam submissas como a igreja. Sirvam como a igreja. E por aí vai. Não posso entrar em detalhes, eu quero passar só para vocês a ideia da beleza e da dignidade do casamento. Aqui ele é comparado ao que ele representa. Para que a santificasse, tendo-a purificado, por meio da lavagem da água pela palavra. E aí você vai ver Cristo santificando a sua igreja. Cristo se sacrifica para santificar a sua igreja, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. O trabalho de Cristo é purificar a igreja, ele se sacrifica para isso. E o homem vai fazer o quê? Vai trabalhar do mesmo jeito para purificar a sua esposa, para enchê-la do Espírito Santo. Não é incrível isso? Aí às vezes nós achamos que o trabalho do marido é sustentar o lar, é trazer o pão que perece. Não. É cuidar da vida espiritual. É cuidar de si mesmo, para cuidar do seu lar. Então, homens, rapazes, tenham uma vida de intimidade com Deus. Tenham uma vida de devoção. Foi entregue a nós, homens, será entregue a vocês, rapazes, uma esposa, filhos, um matrimônio para você representar a igreja. Então você não pode brincar disso. E a primeira coisa que você tem que fazer é cuidar de si mesmo. Você tem que ser um homem de Deus. Você precisa ser corajoso para isso. Ter uma vida de devoção. Um homem comprometido com o reino. Sua esposa tem que olhar e ver isso em você. Não é aquele homem que a mulher fica, ei, bora para a igreja, bora. Que homem é esse? Você não está protegendo seu lar. Como que o seu filho vai olhar para você? Que tipo de influência você está sendo? Você tem que ser homem macho para assumir o seu lar. Quando a moça casa com um rapaz cristão, é isso que ela espera. Que ele vá na frente, guiando o seu lar para perto de Deus.
Não um menino que só quer brincar, brincar e brincar, não. O tempo de brincar era lá 13, 14 anos, a coisa agora é séria. Você está representando algo que é digno de honra. É o nome de Deus que está em jogo. Então trate de ser um homem de Deus. E conduza a sua família para perto de Deus. Proteja seu lar. Proteja a si mesmo. De não ser alguém dominado pelo pecado que vai destruir o seu lar. Vai arruinar a sua família. Destruir a vida dos seus filhos. E o lar dos seus filhos. Porque que padrão ele terá? Não perca essa oportunidade de passar por essa vida, deixando o legado de alguém que honrava a Deus e que guiava o seu lar para a glória de Deus. Se encha do Espírito Santo. Não trate seu casamento de qualquer forma. Tudo que nós fazemos, meus amados irmãos, tem um peso muito alto, muito grande. Então não relaxe. Cuide de si mesmo. Cuide do seu lar. É isso que o matrimônio representa. Deus o criou. Deus odeia quem tenta destruí-lo. E Deus o usa para representar o Evangelho, a relação de Cristo com a sua igreja. Nós não podemos tratar o matrimônio como uma coisa qualquer. E o que nós aprendemos aqui, eu não estou pensando aqui que você vai divorciar. Eu estou pensando aqui que você tem que mudar para que esse matrimônio digno de honra nunca passe pelo vexame do divórcio. Então, não mude só quando estiver em crise. Vou buscar aconselhamento agora, vou mudar, vou começar a orar, vou ler mais a Bíblia, porque o negócio aqui em casa está ficando feio. Não, faça isso agora, mude agora. Hoje, chegue em casa, irmãs, chegue em casa, sejam auxiliadoras. Meu amor, vamos pensar melhor na nossa vida. Quais são as nossas prioridades? Como é que a gente está gastando a nossa vida? Será que Deus está se agradando disso? Você sabe. A gente não sabe quando o negócio não está legal? Quando a gente está meio frio para Deus, a gente não sabe? Pois é, sente e converse sobre isso. A gente sabe. A gente sabe quando o nosso devocional não está prestando. Quando a gente está falhando, não está fazendo. A gente não sabe. Então vamos mudar agora. Mas não, a gente vai empurrando com barriga, para deixar chegar. Todos os dias, eu e a Raquel, nós cuidamos um do outro no que diz respeito ao nosso devocional. E às vezes no corre-corre da vida, e quem tem bebê, né, passa por isso. O que acontece? Chega o final do dia, eu não vejo, filho, não fez o devocional, não vou fazer ainda. E aí ela está lá no quarto, já deitada, pega o celular e vai fazer o devocional. Eu e ela sabemos que esse devocional não tem qualidade. É tipo assim, eu tenho que fazer. E às vezes isso acontece comigo também. Vou empurrando. E aí faço algo sem qualidade. E aí eu observo isso e eu já corrijo isso. Filho, ó, não está legal não. Ela disse, não, eu sei. Realmente hoje eu pequei nisso aqui e tudo. E aí no outro dia eu já fico atento. E assim a gente vai se cuidando. A gente vai cuidando um do outro, do nosso lar, dos nossos filhos. Devocional com os nossos filhos. Pai, vai lá, bota o filho para dormir, lê a palavra. Depois, de manhãzinha, vai lá, ora. Gosto quando está lá dormindo, eu vou lá e oro. Ou então vou acordar para o colégio, a gente ora junto. E assim vai, cerque seu lar disso. Isso é incrível. Tem uma coisa que eu faço, um conselho que eu dou a todos os maridos.
quando a gente está num ambiente bem feliz, a gente está se divertindo, ou numa praça, qualquer canto e tal, aí eu paro, eu disse, vamos parar aqui. O que foi, pai? Não, que a gente está tão feliz, vamos orar, agradecer a Deus. Vou cercando meu lar disso, e a gente ora. Aí agora a Ruth está fazendo isso, quando ela está muito feliz, ela diz, pai, vamos orar. Porque ela está aprendendo. E aí eu quero proteger meu lar, enchendo meu lar disso, de louvores, oração, leitura da palavra. Irmãos, eu sou um pecador. Se eu me afastar dessas coisas, eu estou falido. Completamente. Meu lar será destruído. Não esqueça disso. Nós somos pecadores. Eu preciso estar todo dia no trono da graça, para obter graça e misericórdia. Eu preciso estar no culto, porque aqui eu sou edificado, eu sou fortalecido, eu vou para casa mais animado para servir mais o Senhor. Deus fala comigo. A minha família precisa estar no culto. Entende? Não vamos deixar que os nossos lares sejam destruídos. Não. E a única forma de proteger os nossos lares é levando eles para perto de Deus. É a única forma. Onde o Espírito Santo nos domina. E aí nós vivemos uma vida para a glória de Deus, onde Cristo vai ser o rei do nosso lar. Que glorioso. Nossa esposa vai ser submissa como a igreja o é, e nós a amaremos como Cristo amou a igreja. E as pessoas vão olhar para o nosso lar e vão dizer, o que vocês têm diferente? É Cristo. Por que vocês são assim? Por que tua esposa te respeita assim? É Cristo. Por que tu ama tanto a tua esposa assim? Cristo. Ele entrou na nossa vida, no nosso lar, e foi a melhor coisa que nos aconteceu. Amém? Amém. Vamos orar. Senhor, nos dá força, Deus, garra para te buscar, com toda a nossa força, nosso entendimento, nossa vontade. Ajuda a mim e os meus irmãos a liderarem seus lares para perto de Ti, a vivermos salmodiando, cantando, nos enchendo do Teu Santo Espírito. Nos ajuda, Senhor. Protege os nossos lares do caminho da mulher adúltera. Protege nossas esposas, Deus, da impureza. Guarda o nosso lar, Deus. O diabo quer destruir, cheio de artimanhas, de planos para destruir nossas famílias. Tem misericórdia de nós, Senhor, e nos protege. Nos dá ânimo para fazer a coisa certa, para ir para perto do Senhor. Eu te peço em especial essa noite por meus irmãos que estão desanimados, que estão frios para Ti, que o Teu Santo Espírito possa ir agora e chacoalhar seus corações, fazendo-os perceber o risco que eles estão vivendo e os seus lares, e os traz com Teu poder, Deus, para perto de Ti. Revigora as suas forças. Anima-os, ó Deus, para a Tua glória. Assim eu te oro, Pai Santo. Em nome de Cristo. Amém.